Pessoal, entramos na nossa aula Momentos do Liderado. Essa aula está muito atrelada à primeira habilidade da liderança situacional, que é diagnóstico. Então o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver quais são os eixos que ajudam a gente a diagnosticar o momento do liderado na tarefa. A gente vai ver o cruzamento desses eixos, como a gente compõe os 4 quadrantes da liderança situacional, D1, D2, D3, D4, como a gente vai ver. A gente vai falar um pouco como diagnosticar competência e algumas perguntas e algumas técnicas para isso. A gente vai falar sobre como diagnosticar comprometimento, também algumas perguntas e como fazer isso. A gente vai dar alguns exemplos para a gente conseguir entender quais são os 4 momentos, como é que eles funcionam, até do ponto de vista do liderado. A gente vai falar como cruzar os dados e os eixos para ter um passo a passo de como chegar nesse diagnóstico do momento do liderado. Essa é a parte mais legal, entender que tudo é um processo passo a passo. Se a gente for fazer uma ação por vez, a gente consegue lá no final do caminho conseguir chegar com bastante assertividade no momento do liderado, ok? Então é isso, vamos seguindo, vamos ver no passo a passo, a gente vai entrar um por vez para que a gente consiga ter o diagnóstico mais assertivo possível, que é o nosso objetivo. Legal? Vamos lá. Pessoal, a gente acabou de ver quais são as habilidades da liderança situacional e a gente começa a entrar na liderança situacional especificamente, mostrando a ferramenta em si. A gente vai entrar nos quadrantes da liderança situacional, que nada mais é do que as situações de uma liderança, do momento do liderado, e a gente vai fazer isso por partes. Para a gente conseguir construir uma liderança situacional efetiva, a gente precisa aprender essas partes, parte a parte, porque a gente vai ver que é absolutamente simples do ponto de vista de conseguir aplicar. A gente tem tendência, às vezes, inclusive com o tempo, de começar a fazer ela tudo numa caixinha meio rápido e pula etapa por etapa e pode acabar não saindo como desejado. A gente vai começar então falando do momento do liderado, que tem a ver com a primeira habilidade de diagnóstico. Então, como diagnosticar em que momento o liderado está. E para isso a gente inicia a nossa teoria falando sobre os 2 eixos de diagnóstico. O eixo de comprometimento e o eixo de competência. Tá? A gente separa, primeiro, que para diagnosticar o momento do liderado, a gente precisa entender esses 2 eixos, porque todo momento do liderado é baseado nesses 2 eixos. Na combinação entre os 2 eixos, a gente vai ter o momento exato em que ele está. O eixo de competência tem a ver com as habilidades e o conhecimento que esse liderado tem para executar uma específica tarefa. Reforçando aqui, a gente está falando de uma específica tarefa, porque a gente não diagnostica um liderado. Nenhum liderado é um momento específico. Ele está naquele momento específico frente a uma tarefa. Essa é a primeira grande lição da liderança situacional. E é onde eu vejo mais gente errando, inclusive com o tempo, mesmo conhecendo a liderança situacional. A gente não diagnostica um liderado. Uma pessoa não é D1, D2, D3 ou D4, como a gente vai ver. Ele está nesse momento em uma tarefa específica. Então, a primeira parte relacionada à competência é quais são as habilidades e quais são os conhecimentos que ele tem ou não tem frente à execução de uma tarefa. Então, numa tarefa de atendimento ao cliente, por exemplo, ele precisa atender o telefone porque faz parte da função dele, é uma das atividades dele é atender telefone. Quais são as habilidades dele? Ele sabe mexer no software, ele sabe mexer no aparelho, ele tem habilidade de comunicação, ele conhece o que é a empresa e a carteira de clientes para que ele consiga fazer esse atendimento da forma mais efetiva possível? Então são habilidades e conhecimentos na execução de uma específica tarefa. Isso é o que a gente chama de competência. Tá? O eixo de comprometimento tem a ver com a motivação e a autoconfiança que esse liderado tem frente à execução daquela tarefa. Motivação é o grau de energia que ele tem e vontade que ele está de executar aquela tarefa.
sabe aquela pessoa que fala, putz, que legal, esse desafio vai ser muito bem-vindo. Mesmo que eu não saiba fazer, eu tô a fim de fazê-lo. Tem a ver também com... quando a gente fala de grau de energia e comprometimento, a gente está falando muito de um estado emocional, né? E aí o estado emocional tem a ver muito com aquela... Você vê no olho das pessoas, no olho da pessoa aquele brilho de nossa, isso é muito legal de ser feito. Que vontade que eu estou de fazer isso. Então tem a ver com essa motivação, que é essa vontade e essa energia frente à execução dessa tarefa. E tem a ver com a autoconfiança. A autoconfiança é o quanto ele está confortável e o quanto ele confia nele mesmo para executar essa tarefa. O quanto ele acredita que ele consegue fazer essa tarefa bem feita. E aí não estar relutante frente a essa tarefa, não ter certeza, sempre precisar de uma pessoa de lado, isso são sinais de que a pessoa não está autoconfiante na execução da tarefa. Esse é o nosso eixo de comprometimento. Quando a gente for entrar nos quadrantes da liderança situacional, um diagnóstico nada mais é do que o cruzamento entre como é que esse liderado está frente a esse eixo de competência, ele tem ou não tem as habilidades e conhecimentos necessários, e frente a esse comprometimento, que é ele tem ou não tem a motivação e a autoconfiança necessária para executar essa tarefa. E aí a gente vai desde de um funcionário que pode estar um pouco abalado tanto em habilidades quanto em competência, quanto um liderado que tem total autoconfiança, motivação, competência e habilidade, que é o liderado aí que tem total competência e comprometimento para executar uma tarefa sozinho. Então são esses dois eixos que vão basear todo o nosso trabalho. Então a gente vai sempre usar na dúvida de um diagnóstico, você está falando, ele tem habilidades e conhecimento? Se tem ou não tem, onde ele está? Ele tem comprometimento, motivação e autoconfiança para isso? Então, se sim ou não, onde ele está? E nesse cruzamento a gente chega no momento do liderado. Então vamos falar um pouco sobre os quadrantes da situação da liderança situacional.